Você sabe como as Forças Armadas associam-se à segurança internacional? E no caso da Alemanha, por que ela é tão peculiar? Olá, eu me chamo Larissa, curso a quarta fase de Relações Internacionais na UFSC e hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformação das Forças Armadas da Alemanha e o consequente aumento dos gastos militares. A República Federal da Alemanha, ou simplesmente Alemanha, é um país da Europa Ocidental e considerado o segundo país mais populoso do continente europeu, que tem grande relevância nos níveis político, econômico, cultural e militar. A Alemanha ela foi uma das protagonistas de duas grandes guerras mundiais que aconteceram no século XX. Com o fim da guerra e a derrota do país, ele foi ocupado e dividido por duas grandes potências mundiais. O lado ocidental ficou com os Estados Unidos e seus aliados, e o lado oriental ficou com a União Soviética. O objetivo da ocupação estrangeira era principalmente acabar com a herança nazista e desmantelar as forças armadas alemãs. Nesse sentido, dois processos foram muito importantes, o da desnazificação e o da desmilitarização. Essa foi a forma que as potências vencedoras encontraram de evitar que os eventos que aconteceram nas duas grandes guerras mundiais viessem a acontecer novamente. A principal iniciativa de rearmar a Alemanha veio do chanceler alemão Konrad Adenauer, que no início da década de 1950 propôs que, apesar dos traumas deixados pela Segunda Guerra, para que a Alemanha se tornasse um país coeso e soberano no sistema internacional, seria necessário dar início às negociações para o rearmamento do país. Além disso, as discussões acerca do rearmamento da Alemanha e da entrada do país na OTAN já eram vistos como essenciais para a segurança coletiva da Europa. Além disso, é possível destacar que, para a sociedade alemã, era essencial e simbólico que a chefia de assuntos militares estivesse a cargo de um civil e não de um militar. Então, cada vez mais trabalhava-se para esse fim, e com tratados importantes já assinados e colocados em prática, como o Tratado de Paris, restava só mais um passo para a constituição desse propósito, que era o ressurgimento do Bundeswehr. Então, após anos sem uma força militar própria, as Forças Armadas Alemãs foram finalmente estabelecidas em junho de 1955. Acerca da formação das Forças Armadas, ela foi feita ainda durante o processo de fragmentação do país, e por isso foi um processo muito difícil, porque cada potência que ocupava a Alemanha nessa época tinha uma visão diferente acerca do rearmamento do país. No entanto, a constituição das Forças Armadas era um processo que tinha altos custos, custos esses que a Alemanha não tinha condição de arcar sozinha. Nesse sentido, os Estados Unidos da América foram parte principal desse projeto. Isso porque somente eles tinham fundos, capacidade industrial e grande excedente de equipamento militar para poder fornecer à Alemanha o suporte que eles precisavam. A reunificação da Alemanha, em 1990, teve grande impacto nas Forças Armadas. Isso aconteceu porque o exército de cada uma das repúblicas era moldado ideologicamente de acordo com as duas grandes potências da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a reunificação ela não foi simplesmente a união de duas Alemanhas que foram separadas pela guerra, e sim a união de dois sistemas e visões de mundo que eram completamente diferentes. O fato da Alemanha passar muito tempo sem forças armadas próprias fez com que o país desenvolvesse as suas habilidades diplomáticas. Então, o processo de rearmamento ele foi conquistado por meio de negociações e não por meio do uso da força. Na política de segurança, desde a criação da República Federal da Alemanha, persiste a chamada Kultur des Zurückhaltung, que em tradução livre seria algo como cultura de moderação ou cultura de relutância. Em suma, é uma política pautada na crítica do uso da força militar, considerando essa um último recurso, depois que todas as opções políticas e diplomáticas estivessem se esgotado. Assim, os três princípios que guiam a política externa alemã e também são orientadores da política de segurança são: o primeiro é o Never Again Alone, que faz referência a uma preferência pelo multilateralismo e cooperação com organizações internacionais e entidades como a OTAN e a União Europeia. O segundo princípio é o Never Again War, que faz referência a essa cultura de relutância, principalmente relacionada à força militar, essa cultura antimilitarista. E o terceiro princípio é o Never Again Auschwitz, que faz alusão à obrigação moral que a Alemanha tem de lutar ativamente no sistema internacional contra violações de direitos humanos. Ainda é possível verificar que, no caso da Alemanha, existe muito mais uma cultura voltada para a continuidade desses princípios do que para a mudança. Isso acontece porque, ao contrário dos restantes países europeus, a Alemanha não enxerga
uma ameaça com tanta clareza. Então, como ela não tem uma ameaça prioritária, isso faz com que ela adote uma cultura estratégica muito menos militarista do que os restantes dos estados. Por que as Forças Armadas são tão importantes do ponto de vista da segurança internacional? O primeiro ponto faz referência ao próprio conceito de segurança. Segundo a ONU, a segurança é uma condição pela qual os estados consideram que não existe perigo de uma agressão militar, pressões políticas ou coerção econômica, de maneira que podem dedicar-se livremente a seu próprio desenvolvimento e progresso. Nesse sentido, a segurança está associada à sobrevivência. Tradicionalmente, a agenda de segurança é voltada para o estudo da guerra, dos conflitos armados e do uso efetivo da força militar, de forma que o Estado é o agente central do sistema internacional. Nesse sentido, as Forças Armadas atuariam como poder coercivo dos Estados, garantindo as defesas das fronteiras territoriais, da soberania do Estado e da segurança da população. Essa segurança não se restringe apenas a aspectos físicos. As Forças Armadas também têm a responsabilidade de prevenir e responder em casos de ataques cibernéticos contra a soberania nacional. O segundo ponto, por sua vez, diz respeito à guerra. Hoche desenvolve a ideia de que existem 3 tipos de guerra: a guerra institucionalizada, a guerra total e a guerra do terceiro tipo. Comparando-se as 3 guerras, percebe-se que ao longo do tempo houve uma transformação no papel das Forças Armadas. No primeiro caso, as Forças Armadas eram controladas, profissionais e estavam ao serviço do Estado. No segundo caso, havia uma distinção legal, política e estratégica entre as Forças Armadas e a população civil. Já no terceiro caso, a guerra deixa de ser restrita às Forças Armadas e aos Estados e passam a atingir também os civis. Por último, mas não menos importante, as Forças Armadas são relevantes para o campo da segurança porque elas atuam em ações internacionais. Como dito anteriormente, a política externa alemã é pautada pela preferência do multilateralismo, o que faz com que o país tenha laços estreitos com organizações internacionais, principalmente com a OTAN e com a ONU, o que faz com que o país atue em missões de paz e também colabore para a segurança da comunidade europeia. Essa proximidade com a OTAN foi reforçada por Angela Merkel, que foi a chanceler alemã entre os anos de 2005 e 2021, que reconheceu a indivisibilidade entre a segurança europeia e a segurança atlântica, reafirmando o papel da OTAN como instrumento central da política de segurança e defesa alemãs e confirmando que o processo de integração europeu e a parceria transatlântica não constituem polos opostos, mas sim 2 pilares importantes no campo da defesa. Então, por conta desse forte processo de integração, a Alemanha passou a ser presente em conflitos internacionais, principalmente aqueles em que a OTAN e os seus integrantes estiveram envolvidos. No que diz respeito à ONU, o país germânico tem se engajado em missões de paz, porém restringindo-se a tarefas humanitárias que não firam sua política antimilitarista. A guerra da Ucrânia, nesse sentido, veio para mudar a visão estratégica de defesa da Alemanha, o que contribuiu para que o país aumentasse seu investimento em defesa. Em maio de 2022, por exemplo, o parlamento concordou em modificar a Constituição alemã, o que foi considerado como um fato histórico, para poder criar um fundo de 100 bilhões de euros, que tinha o objetivo de destinar 2% do PIB do país para a área da defesa. Esses recursos seriam voltados principalmente para a modernização das Forças Armadas, uma vez que os equipamentos militares se encontravam desatualizados ou obsoletos. Posto isso, chegamos ao seguinte e central questionamento da discussão de hoje. O que levou a Alemanha a adotar uma política de incentivo aos gastos militares? A resposta para essa pergunta não é simples, mas segundo o que foi discutido até então, é possível pontuar algumas motivações. Em primeiro lugar, apesar da Alemanha ser adepta das vias diplomáticas para a resolução de conflitos, o país identifica que a Rússia não está aberta a negociações. Logo, a diplomacia não seria eficaz na defesa de seus interesses. Políticos alemães ainda enxergam que a cooperação e o diálogo não funcionaram com a Rússia. Por conta disso, seria necessário a entrada em uma nova política de segurança europeia. O segundo fator é a crença no papel de defensor da comunidade europeia. Esse reconhecimento da responsabilidade do país na defesa do continente faz com que o aumento dos gastos militares seja necessário para que o país possa cumprir bem a sua função. Outro aspecto a se ponderar é a pressão que a OTAN faz para incentivos na área da defesa. Se a organização identifica algo como uma ameaça, os seus membros tendem a identificá-lo também. A Alemanha já vinha sendo criticada por membros da OTAN por não destinar 2% do PIB para a organização. Logo, após o conflito ucraniano, essa pressão tende a ter se intensificado. O quarto fator estaria relacionado à proximidade geográfica e à defesa territorial. Apesar de não fazer fronteira com a Ucrânia, os 2 países são relativamente próximos. Caso o conflito com a Rússia se alastre pela Europa, não levaria muito tempo para chegar à Alemanha.
Por conta disso, o país deveria estar militarmente preparado para enfrentar o inimigo e defender o seu território. Em último lugar, é possível ponderar que a política estratégica alemã antimilitarista é vista como inadequada. Segundo alguns estudiosos, tal política não consegue responder aos desafios estratégicos contemporâneos, pondo em risco os aliados de Berlim, a ordem ocidental e a própria Alemanha. A partir do que foi apresentado no vídeo, é perceptível a importância que as Forças Armadas têm no processo de securitização, pois elas têm a função de proteger o Estado, seja no âmbito territorial ou no âmbito cibernético. Obrigada por assistir esse vídeo. Acompanhe os demais conteúdos da playlist Crises e Conflitos. Curta esse vídeo, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!